Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de cálculo 1. Na última aula a gente fez alguns exemplos sobre esboço de gráficos de funções. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje também, tá? Então a gente vai resolver mais um par de exemplos, beleza? Para a gente ver todo aquele passo a passo de como que a gente faz para esboçar o gráfico de uma função. Beleza? Então a função da gente agora vai ser essa aqui, vai ser y igual pronto, no numerador eu vou ter x ao quadrado somado com 1, e aqui embaixo no denominador aí eu vou ter x menos 1 elevado ao quadrado. Então a gente tem todo aquele roteiro que a gente viu da última vez. A gente vai começar vendo as assíntotas verticais e assíntotas horizontais, se existirem. Depois a gente vai olhar para a derivada dessa função aí, a gente vai ver onde que a função vai ser crescente, onde que ela vai ser decrescente. Aí, a partir disso, a gente pode analisar o que é que os pontos críticos dessa função vão ser, se eles vão ser de máximo local, se vão ser de mínimo local, ou se não vão ser nem de uma coisa nem outra. Em seguida, a gente olha para a segunda derivada, para determinar onde que a função vai ser côncava para cima e onde que vai ser côncava para baixo. Determina se existem pontos de inflexão. Juntando tudo isso aí a gente vê se tem alguma raiz, né? A gente olha para informações extras a respeito lá do gráfico e, finalmente, a gente junta tudo e esboça, né? Vamos começar, então, com esse primeiro passo, que consiste em olhar para as assíntotas dessa função. Então, vamos começar com as mais fáceis, né? Que costumam ser as assíntotas verticais, por exemplo. Certo? As duas são fáceis, né? Para falar a verdade. Mas vamos começar com as verticais. O que é que eu tenho que ver para determinar assíntotas verticais aqui? Eu preciso olhar para o domínio da função. Eu tenho que ver quem que não está no domínio, porque aqui eu tenho uma função racional. Se é uma função que é racional, se eu tenho polinômio no numerador e polinômio no denominador, então o único caso em que eu posso ter alguma assíntota vertical é um ponto que zere o meu denominador. Então vai ser um ponto que não esteja no meu domínio, tá certo? Então quem é que é o domínio aí dessa função? Certo? No caso, o domínio da função vai ser o quê? Eu só não posso substituir o x por x igual a 1, que é o valor que zera aqui o denominador. Então, o domínio é reais, certo? É menos, né? Tirando o conjunto que tem apenas o 1. Então, provavelmente, né, o que deve acontecer, deve ter uma assíntota vertical em x igual a 1. Para a gente verificar se isso realmente ocorre, aí a gente tem que calcular os limites quando x tende a 1. A gente olha pela esquerda e pela direita. Olhando por x indo a 1 pela esquerda, a gente fica com x ao quadrado mais 1 aqui em cima, por x menos 1 elevado a 2 aqui embaixo. Beleza. Então, nesse caso, o que é que vai ficar? Em cima, como o x está tendendo a 1, em cima vai ser 1 elevado a 2 mais 1. Então, em cima tende a 2. E embaixo? Embaixo eu estou com esse termo aí, está elevado a um expoente que é par, né? Então, embaixo vai estar tendendo a zero, sendo que vai ser zero por valores positivos, independente de eu me aproximar do 1 por valores maiores ou por valores menores do que ele, já que o expoente ali é um expoente par. Tá certo? Então, em todo caso, isso aqui vai dar mais infinito. A mesma coisa vai acontecer quando a gente se aproximar do 1 por valores maiores do que 1, ou seja, pela direita. Por quê? Por causa do expoente igual a 2 lá no denominador. Certo? Vai dar a mesma coisa, igualzinho. Vai dar 2 em cima e 0 positivo embaixo. Né? Algo que tende a zero por valores maiores que 0 embaixo. Certo? Sempre entre aspas, porque uma divisão por zero não faz sentido. Isso aqui é só algo que ajuda a gente a entender o que está acontecendo, certo? Então, aqui também vai dar mais infinito. Daí, o que é que a gente vê? A gente vê que a reta x igual a 1 é a assíntota vertical, certo? É a assíntota vertical. Beleza.
que é que eu tenho que fazer agora para determinar quais são as assíntotas horizontais, se é que elas existem, né? Então, agora, ao invés de eu olhar para onde que o limite da... Eita, não é vertical não, agora é horizontal. Então, para eu ver as horizontais, ao invés de olhar para onde que o limite vai dar infinito, eu tenho que ver o que é que acontece com o limite quando o x que tende para infinito ou para menos infinito, certo? Então, eu tenho que calcular mais uma vez dois limites aqui. Beleza? Então, ó, vamos ver primeiro como é que fica o limite quando o x tende a mais infinito. Certo? Quando o x tende a mais infinito, a função da gente ela é em cima o x² mais 1. E embaixo, se eu desenvolvo, fica x² menos 2 vezes 1 vezes o outro, mais o quadrado do segundo. É uma função racional. Os dois polinômios que aparecem, né, em cima e embaixo têm o mesmo grau. Então, o resultado vai dar a divisão dos dois coeficientes dominantes, dos dois coeficientes que multiplicam as maiores potências de x que a gente tem. Então, esse limite aí vai dar 1 sobre 1, que é 1. Beleza? Analogamente, o limite no outro infinito, né, no menos infinito, vai dar a mesma coisa que deu aí em cima. x2 mais 1 sobre x² menos 2x mais 1 também vai dar 1 isso aqui. Daí, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a reta y igual a 1 agora, né, que é esse resultado aqui, ó, y igual a 1, é uma assíntota horizontal. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz para analisar as assíntotas. Tanto as verticais, a gente olha para onde que o limite vai dar infinito, quanto para as assíntotas horizontais, que a gente vê olhando para o que acontece com o limite quando é o x que tende para infinito ou para menos infinito. Isso aí tudo a gente já tinha abordado lá no início, né? Quando a gente estava falando ainda de limites lá naquela primeira unidade do curso. Agora vamos falar sobre a derivada, né? Vamos ver como que fica a derivada dessa função aí, porque com ela a gente pode determinar onde que a função ela vai ser crescente, onde que vai ser decrescente, tá certo? E também a gente pode ver quais que vão ser os nossos pontos críticos. Beleza, então quem que é a derivada? A gente vai ter o y', a gente tem que usar a regra do quociente. A gente vai ter a derivada do de cima, que é 2 vezes x, vezes o de baixo, que é x menos 1 elevado ao quadrado, certo? Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, aí vai dar 2 vezes x menos 1 elevado a 1, vezes a derivada de quem está aqui dentro, a derivada do x menos 1 em relação a x, que é 1, certo? Dividido por o de baixo, que é x menos 1 elevado a 2, elevado a 2 de novo. Então, vai ficar x menos 1 elevado a 4. Beleza? Certo, pessoal? Presta atenção nesse exemplo aqui e também, claro, no segundo exemplo da aula, lá da aula passada, porque exemplos de gráficos de funções racionais são exemplos bem recorrentes, certo? Que eles costumam cair bastante. O que é que eu posso fazer agora aqui? Eu posso simplificar. Vê, tem x menos 1 aqui, tem x menos 1 aqui, tem logo 2, eu vou simplificar um deles. E aqui embaixo também tem vários. Vou simplificar um deles, fica com o expoente agora só 3, né? Continuando a simplificação, vai ficar o quê? Y' vai ser 2x vezes x, dá 2x elevado a 2. 2x vezes menos 1 dá menos 2x. E aqui só vai restar o menos, aí a gente tem esse 2 aqui e o 1. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado, tá certo? Menos 2. Tudo isso sobre, ainda tem lá embaixo, ó, x menos 1 elevado a 3. Agora, a gente vai simplificar mais um pouco aqui. Vamos cancelar esse cara aqui com esse cara de cá. E aí, a gente pode, por exemplo, colocar em evidência aqui menos 2, vai multiplicar x mais 1, beleza? Sobre x menos 1 ao cubo. Tá certo? Sobre x menos 1 ao cubo. Maravilha. Então, eu tenho que estudar aqui qual que é o sinal. Repara que eu já tenho esse termo aqui, que é sempre negativo. Aí, eu vou ter que estudar o sinal desse termo, tá certo? E também estudar o sinal desse termo aqui.
Como aqui embaixo o meu expoente ele é ímpar, quem vai determinar qual é o sinal da base, tá certo? Se a base for negativa, a base elevado a um expoente ímpar também é negativa. Se a base for maior que zero, se eu elevar um número positivo a um expoente ímpar, continua positivo. Então, quem vai determinar é o sinal do x menos 1. Então, eu tenho que olhar para o sinal do x mais 1 e do x e também o sinal lá do x menos 1. Então, como que é o sinal de cima lá, né? X mais 1. X mais 1 é uma função do primeiro grau que vai ser crescente. Por que é crescente? Porque o meu coeficiente angular aqui é maior que zero, né? 1, tá bom? Então, é uma reta que vai ter raiz aqui ó, lá no menos 1, beleza? É negativa antes, positiva após o menos 1. O que é que eu posso falar também sobre o x menos 1, que está lá no denominador? Aí eu vou ter outra função que vai ser do primeiro grau. Também vai ser crescente, certo? A raiz é 1, antes é negativa, depois ela vai ser positiva. Só uma observação, quem que é o meu ponto crítico aí? Meu ponto crítico vai ser só o menos 1, tá certo? Por que vai ser só esse daqui? Bem, ele zera o meu numerador, né? Ele zera o meu numerador. Então, ele é uma raiz da derivada, portanto, ele é automaticamente um ponto crítico. Posso falar a mesma coisa para o 1? Bem, no 1, a derivada não existe, porque zero é o meu denominador. Então, a princípio, 1 também poderia ser ponto crítico, né? Porque a derivada não existe nesse ponto. Mas a derivada não existe não é porque 1 tem algo especial. O 1 já era um ponto em que a minha função original não existia, tá certo? O 1 ele não pertencia ao domínio da função. Então, 1 não é ponto crítico, porque ele nem está no domínio, tá? Se ele estivesse no domínio, ou seja, se a função ela existisse em 1, mas aí a derivada que não existe em 1, aí eu diria que 1 era ponto crítico, tá? Mas nessa situação aqui eu não digo, tá? Então, 1 não é ponto crítico, certo? Em x igual a 1, eu vou ter uma assíntota vertical, não tem nada no gráfico, beleza? Em x igual a 1. Vamos fazer agora aquela tabela de sinais. Lembra que tem aquele menos 2 lá, né? Tem menos 2, tem o x mais 1, tem o x menos 1 elevado a 3 e tem a derivada, que é quem a gente está querendo mesmo determinar. Vamos marcar aqui os nossos pontos relevantes, né? Que é o menos 1 e o 1, para a gente olhar o sinal. A gente vai olhar aqui tudo, certo? E no final, vamos dizer como que é o sinal do y', certo? Beleza, então, pronto, menos 2 é sempre negativo, óbvio. É menos aqui, menos aqui, menos aqui. Esse aqui, o x mais 1, ele é menos antes do menos 1 e é mais depois. Então, é menos, mais e mais. Esse aqui tem o mesmo sinal desse aqui, que é a base, né? Como a gente já tinha falado. Então, o sinal de x menos 1 é menos antes do 1 e mais depois do 1. O sinal de x menos 1 é elevado ao cubo, é a mesma coisa. Então, como é que fica o sinal do y' da minha derivada? Menos com menos, fica menos. Menos com mais fica menos, com menos de novo fica mais. Menos com mais fica menos com mais de novo fica menos, certo? Então, aqui a função ela é decrescente, aqui ela é crescente, e aqui ela volta a ser decrescente, beleza? Maravilha. Vamos, então, determinar o que é que esse menos 1 é, né? Menos 1, ele é o quê? Ó, ele era o único ponto crítico que a gente tinha realmente, tá certo? Era o único ponto crítico que a gente tinha, e ele é o quê? O sinal da derivada mudou de menos antes para mais depois. Então, antes é decrescente, depois a função ela é crescente. Então, esse ponto aí é um mínimo local, certo? É um ponto de mínimo local, beleza? Pelo teste da primeira derivada. Maravilha, então a gente já viu como que é o sinal da derivada, né? Já vimos onde que a função aumenta, onde que ela vai ser decrescente. Já ainda fizemos também a
já fizemos a classificação do único ponto crítico que a gente tinha. Vamos agora falar, então, da concavidade. Vamos olhar para a segunda derivada. Certo? Olhando para a segunda derivada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa função aqui e tenho que derivar mais uma vez. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora e vou fazer y duas linhas. Vou ter que aplicar aqui agora a regra do quociente de novo, tá? Então, vamos olhar para o y' dessa forma aqui, ó. É menos 2x menos 2, tá certo? Sobre x menos 1 elevado a 3. Então, como é que fica a minha segunda derivada? A derivada de cima, que é menos 2, vezes o de baixo, tá certo? Menos o de cima, então, menos 2x menos 2, vezes a derivada do de baixo, aí fica 3 vezes x menos 1 elevado a 2, vezes a derivada de quem está dentro aqui, né, da função de dentro, que é 1, tá certo? Sobre o de baixo elevado a 2. Então, eu vou ter x menos 1 elevado a 3 elevado a 2, fica x menos 1 elevado a sexta. De novo, vamos simplificar. Por quê? Porque eu tenho x menos 1 x menos 1 elevado a 2 aqui. Tenho aqui também, eu tinha 3 vezes na realidade, simplifiquei 2 deles. Aqui eu tinha 6, simplifiquei 2, restaram 4. Tá bom? Então, continuando com a simplificação, a gente vai ter y duas linhas igual a... Bem, aqui a gente ficou apenas com menos 2 que multiplica x menos 1, ou seja, menos 2x mais 2. E aqui? Aqui eu tinha esse menos daqui com esses dois menos de dentro, né? O sinal vai mudar e restou apenas do lado de fora esse 3. Certo? Então, eu tinha mais 2x vezes esse 3 aqui, então mais 6x, certo? E mais 2 vezes 3 deu mais 6, sobre x menos 1 elevado a 4. Ou seja, ficou menos 2x mais 6, x deu igual a 4x, certo? E mais 2 mais 6 deu mais 8, tá bom? Sobre x menos 1 elevado a 4. Beleza. Agora, tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para o sinal dessa função. Para facilitar, vamos colocar lá no numerador em evidência aquele 4 ali, tá? Vai ficar 4 vezes x mais 2, beleza? Sobre x menos 1 elevado a 4. Agora ficou mais fácil, tá certo? Agora ficou mais fácil. Por que que agora ficou mais fácil? Bem, quem está lá no denominador está com expoente par, né? Aqui o expoente ele é 4, então esse denominador aqui é sempre positivo. Esse 4 aqui também é sempre positivo. Então, quem vai determinar qual é o sinal é o sinal desse termo aqui, ó, x mais 2. X mais 2, mais uma vez, vamos fazer aqui agora para deixar aqui embaixo o espaço certo para o esboço do gráfico. Como é que é o gráfico de x mais 2? De novo, a gente ficou com uma função que é afim, né, que é do primeiro grau. De novo, é uma reta crescente e a raiz dela vai ser no menos 2. Antes é negativo, depois é positivo. Então, é esse sinal aí que vai dizer qual é o sinal do y duas linhas, porque os outros termos que aparecem são todos positivos. Beleza? Ó? Então, o meu y duas linhas vai ser assim. Tá? A gente tinha o menos 2, que é o único ponto relevante aí, né? Que é onde a gente tem uma raiz da segunda derivada, e ainda tinha aqui no 1, né? Que a segunda derivada não existe. Então, vamos acrescentar ele aqui ainda. Beleza? Só por desencargo de consciência. Então, antes do menos 2 é negativo, depois é positivo. Quer dizer que aqui ela é côncava para baixo, nessas outras partes aqui ela é sempre côncava para cima. Menos 2, então, é um ponto especial, né? Por quê? Porque é um ponto em que a minha concavidade lá no gráfico vai mudar. Antes dele ela era côncava para baixo, depois ficou para cima. O sinal da segunda derivada mudou de menos para mais quando eu passei por menos 2. Ou seja, menos 2 é um ponto de inflexão. Beleza? Ponto de inflexão. Então, com isso aí, a gente já tem quase tudo que a gente necessita para esboçar o gráfico. Falta só ver se tem alguma raiz, por exemplo. Tem
alguma raiz aí? Tem alguma raiz aí para essa função? Bem, para ter alguma raiz, eu teria que o meu numerador ser igual a zero, né? Eu precisaria que o numerador ficasse igual a zero. Sendo que x elevado a 2 é no mínimo zero, e eu estou somando com 1. Então, isso aqui em cima nunca se anula. Então, não tem raiz. Tá? A função não tem raiz. Ela nunca vai cruzar o eixo x. Beleza? Só para facilitar, quais são os valores da nossa função nos pontos em que... Bem, também não vai ter muita coisa para a gente fazer aqui, né? Porque, bem, todos os valores da função são sempre positivos, né? Embaixo é sempre maior que zero e em cima também, tá bom? Mas vamos determinar quais são os valores da função nos pontos importantes que a gente calculou. Então, a gente tem que ver ó, no menos 1. Quem é que é y de menos 1? Vai dar menos 1 elevado a 2, dá 1. Somei com 1 de novo, ficou 2. Certo? Sobre menos 1, aí menos 1 ficou menos 2 elevado a 2, ficou 4. Então, aqui vai dar 1 meio. E quem que é o y de menos 2, que é o nosso ponto de inflexão? Aí vai dar menos 2 elevado a 2, dá 4, mais 1, deu 5, sobre menos 2 menos 1, deu menos... ficamos com menos 3 elevado a 2, ficou 9. Tá? Então, 5 nonos. E repara que 5 nonos é maior do que 1 meio, tá? Então, o valor no menos 2 tem que ser um pouquinho certo acima do que o valor no menos 1. Que era esperado, né? Já que a função ela era decrescente até o nosso menos 1. Vamos lá, então, para o gráfico. Certo? Juntando todas as informações que a gente obteve, vamos esboçar aqui como é que vai ficar esse gráfico. Vamos iniciar, certo? Vamos iniciar montando as assíntotas. Quais os pontos relevantes aí, né? Aí para a gente? A gente tem um ponto relevante, que é quando o x for igual a 1. Vamos dizer que é aqui, por exemplo, tá? Aqui é 1. Então, esse ponto, nesse ponto, né? A gente vai ter uma reta que é uma assíntota vertical passando, certo? A reta y, certo, igual a 1, também vai ser uma assíntota, sendo que horizontal. Então, vamos marcar ela aqui. Beleza? O que mais? Eita, que ficou muito feio. Deixa eu melhorar isso aqui. Cuidado para não apagar, né, o gráfico inteiro, como a gente fez da última vez. Beleza? Ó, então, a gente vai ter algo assim. Tá ruim, mas tá aceitável. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? A gente já marcou aqui o 1, já marcou o 1 também no eixo y. Aí a gente tem o menos 1, né? Que é o nosso ponto crítico. Menos 1 aqui, beleza? E o outro ponto importante, que é o menos 2, a gente marca aqui também, que é o ponto de inflexão. Então, vamos ver. Antes do menos 2, a função vai ser côncava para baixo, e como eu ainda estou antes do menos 1, vai ser decrescente, certo? Vai ser decrescente, e repara que eu tenho que, quando eu vou para menos infinito, eu tenho que me aproximar da assíntota horizontal, que é essa reta aqui, certo? Repara que a gente sabe que o y de menos 1 e o y de menos 2 são números que são menores do que 1, né? Então, a gente está na região que está abaixo dessa reta aqui, tá? Então, eu vou decrescendo aqui, sempre côncavo para baixo. Então, eu vou fazer assim. Espera aí. Certo? Eu vou decrescendo côncavo para baixo. Quando passo do menos 2 até o menos 1 aqui, agora eu já vou ser côncavo para cima, porque eu já estou do outro lado do menos 2, mas como eu ainda estou antes do menos 1, eu sou decrescente ainda. Então, a minha função agora tem que fazer assim, ó. Quando chega no menos 1, a reta tangente ela é horizontal. Por quê? Porque ele é um mínimo local. Certo? Beleza. Agora,
Só para a gente finalizar, né? Qual que é, só para auxiliar aqui a gente. Quanto que é o y de zero? Para a gente saber onde que a reta vai interceptar o nosso eixo y. Substituindo o x lá em cima aqui por zero, fica 0 mais 1 sobre 0 menos 1 elevado a 2. Então, deu 1 em cima e 1 embaixo. O y de zero é 1. Quer dizer que a minha reta, que a minha curva, né, tem que passar aqui. Certo? Depois do menos 1, a função ela é o quê? Ela ainda está entre menos 2 e 1, então ela ainda vai ser côncava para cima, sendo que agora ela é o quê? Ela é crescente. Precisa passar aqui, e quando o x se aproximar de 1, a função tem que ir se aproximando cada vez mais dessa reta aqui. Então, a gente vai ter algo assim. Beleza? Vai ser algo assim. Côncavo para cima, crescente, ele precisa passar aqui e se aproxima da reta, que é a assíntota vertical. Agora, vou para o outro lado do 1. O que é que acontece agora? Do outro lado do 1, a função vai ser decrescente, certo? E do outro lado do 1, ela é o quê agora? Côncava para cima. E não tem mais nenhum ponto relevante aqui. Então, eu só vou decrescendo, certo? E me aproximando, eventualmente, né, quando o x tende a mais infinito, eu vou me aproximando da assíntota horizontal. Então, o gráfico agora vai fazer assim. Se aproximando aqui da assíntota horizontal. Tá? Se aproximando lá da assíntota horizontal. Deixa eu aumentar aqui essa assíntota. Certo? Beleza. Então, esse aí que é o esboço do gráfico, certo? Ignora essa linhazinha aqui que saiu sem querer. Tá? Deixa eu modificar. Tá bom? Então, eu vou me aproximando aqui, assim, me aproximo dessa reta sem nunca poder encostar nela, tá? Então, esse que é o esboço do gráfico. Vamos só destacar agora os pontos importantes que a gente tem aí, né? Aqui era o nosso ponto de mínimo que era relativo, né? Local, mas pelo que a gente está vendo no gráfico, não é somente local, né? É um mínimo global, certo? Absoluto. Tá? Agora, aqui era o quê? Aqui foi o ponto em que a nossa concavidade ela inverteu, né? Ela era côncava para baixo, depois ficou côncava para cima. Então, aqui é o ponto de inflexão. Certo? Maravilha. E aí, aqui eu tenho a assíntota vertical. Beleza? E, finalmente, aqui eu tenho a assíntota horizontal. Beleza, pessoal? Beleza. Então, é um exemplo que é bastante longo, né? Vê que foi uma tela todinha para a gente resolver ele. Ele envolve basicamente tudo que a gente estudou até o momento para classificar pontos críticos, para determinar derivada, né? Precisou lá da regra do quociente, limites no infinito, também limites infinitos, estudo de sinal, que é algo que é muito importante de a gente revisar, certo? Por isso que demora, tá? E aí é importante praticar. E, como eu falei, dá bastante atenção a exemplos como esse aqui, que são com funções racionais, certo? Para variar um pouquinho, vamos fazer agora outro exemplo, que é o nosso último exemplo de hoje, que vai ser com uma função que não é racional, tá? Então, a função vai ser essa daqui. A gente vai ter como exemplo, agora, a função y igual a x vezes exponencial, né? E elevado a menos x ao quadrado, certo? De novo, mesmo roteiro de antes. Vou ver as assíntotas, depois vou ver se tem onde que a função vai ser crescente, onde que vai ser decrescente, tá certo? Vou ver onde que ela é côncava para cima, onde que ela é côncava para baixo. Vou determinar se os pontos críticos que a gente achar vão ser de máximo ou de mínimo local, beleza? Vou ver raízes, enfim, no final, e vou fazer o esboço do gráfico. Então, primeira coisa são as assíntotas. Vamos começar com as verticais, se existirem, certo? Para as verticais, eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar para o domínio da função.
Qual que é o domínio da função aí? Tem alguma restrição nos valores de x que eu posso usar? Então, eu tenho aquele x ali que está multiplicando, né? Então, ali não tem nenhuma restrição. E eu tenho aqui esse x no expoente da exponencial. No expoente também não tem nenhuma restrição. Então, o domínio é exatamente o conjunto dos números reais. Então, não tem nenhuma restrição aí, não tem nenhum problema. Por conta disso, não há assíntotas, certo? Não há assíntotas verticais. Já facilitou. Vamos agora, então, para as horizontais. No caso das horizontais, aí a gente tem que dar uma olhadinha nos limites quando o x que for para mais ou menos infinito, certo? Certo. Então, como é que fica aí o limite quando x tende a mais infinito da nossa função, de x vezes e elevado a menos x ao quadrado? Bem, quando x tende a infinito, o x aqui, né, obviamente, tende a infinito, e a exponencial, ela se aproxima de que valor? Bem, vamos relembrar como é que é o gráfico da exponencial, né? A gente já fez isso várias vezes. O gráfico da exponencial ele é assim, certo? Isso aqui é o gráfico de e elevado a x, tá certo? De e elevado a x, não é o de e elevado a menos x ao quadrado, não. Se o meu expoente ele tender a mais infinito, certo? Se o x, né? Se o expoente aqui tende a mais infinito, a exponencial tende a mais infinito. Se o expoente tende a menos infinito, aí a exponencial tende a quanto? A zero, beleza? Então, eu tenho que analisar aqui o que é que está acontecendo com esse expoente. Se o x tende a mais infinito, x elevado a 2 também tende a mais infinito. Mas é menos x elevado a 2. Então, o expoente tende a menos infinito. Dessa forma, a exponencial tende o quê? A zero. Certo? Então, é um limite do tipo zero vezes infinito. O que é que eu tenho que fazer para calcular esse limite? Tenho que usar a regra de L'Hopital, mas eu preciso antes fazer com que ele vire um limite do tipo ou infinito sobre infinito ou zero sobre zero, né? Para isso, a gente tem que escolher uma das duas funções que aparecem aí para a gente inverter. Vamos inverter a exponencial, que vai ficar mais fácil. Se eu inverto ela, vai ficar assim, ó, x sobre e elevado a x ao quadrado, né? Aquele menos que está ali faz com que a minha potência inverta. Agora, o x tende a infinito e a exponencial, o meu expoente tende a mais infinito. Então, a exponencial inteira tende a mais infinito. Ficou infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital, tá certo? Vou derivar em cima, vou derivar embaixo. Cuidado para não confundir com a regra do quociente. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito comum, certo, esse erro aí. Então, certo, presta atenção. Derivando em cima fica 1, derivando embaixo vai ficar o quê? Derivada da exponencial vai ser ela mesma, sendo que aí eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está lá no expoente. Então, vezes 2 vezes x, né? Eu apliquei aí a regra da cadeia, certo? Então, agora, quando o x tende a mais infinito, esse termo aqui tende a infinito, esse aqui também tende a infinito, ficou 1 sobre infinito, que é zero, certo? Resolvemos quanto que vale esse limite aqui. Quando eu tiver o limite agora, quando o x tender a menos infinito, de x vezes e a menos x ao quadrado, aí o que é que vai acontecer, né? Quando o x tende a menos infinito, x ao quadrado tende a mais infinito, tá certo? Porque o expoente é 2, né, que é par. Sendo que menos isso aí vai tender a menos infinito. Então, ficou a exponencial com o expoente tendendo a menos infinito, a exponencial tende a zero de novo, e o x aqui tende a menos infinito. Então, ficou um limite do tipo zero vezes infinito, mais uma vez. Vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vai dar a mesma conta, tá? Aqui, se o x tendesse a menos infinito, não tinha problema nenhum, daria a mesma coisa. Esse termo aqui, ó, ele daria infinito. Esse aqui daria menos infinito, certo? Mas aí ficava zero, aí ficava 1 sobre menos infinito, né? Que é zero também do mesmo jeito, tá? É a mesma conta que a gente fez em cima. Então, eu não vou repetir. O que é que isso significa? Isso quer dizer que a reta y igual a zero, né, que é o eixo x, é uma assíntota horizontal. Tá certo? É uma assíntota horizontal. Então, eu tenho assíntota horizontal, não tenho assíntota vertical.
Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente já viu, né, que esses exemplos eles ocupam bastante espaço, então qualquer espaço que a gente consiga economizar deve ser interessante. Beleza, vamos olhar agora para a nossa derivada, para poder dizer quem que é quem que é o conjunto em que a função vai ser crescente e quem que é o conjunto em que a função vai ser decrescente. Para derivar, vamos ter que usar a regra do produto associada com a regra da cadeia, né? Então, o y' vai ser, ó, eu vou derivar aqui o x, vai dar 1, multiplico pelo segundo, então é a menos x ao quadrado, mais o x vezes a derivada do segundo. Quem é que é a derivada do segundo aí? Derivada da exponencial é a menos x ao quadrado, vezes a derivada de quem está lá no expoente, que vai ser menos 2x. Certo? Vamos simplificar, então, né? O y' vai ser o quê? Eu posso colocar em evidência essa exponencial aí. Fica e a menos x ao quadrado, que multiplica o quê? Daqui vem 1, e daqui vai vir x vezes menos 2x, ou seja, menos 2x2. Certo? Tenho que olhar para o sinal dessa derivada aí, dessa função. Bem, tem essa exponencial aqui. A exponencial é sempre positiva, tá? A gente viu isso naquele gráfico que eu tinha desenhado ainda agora. O gráfico dela estava sempre acima do eixo x, então é uma função que é sempre positiva, certo? Grava isso aí que é importante, é muito útil em diversas ocasiões. A exponencial, a função exponencial, é uma função que é sempre positiva. Então, quem vai determinar qual é o sinal da derivada é essa função aqui, ó. 1 menos 2 vezes o x ao quadrado, que é uma função quadrática, não é isso? É uma função quadrática, vai ser côncava para baixo. E quais que são as raízes dela? Vamos igualar ela a zero aí para a gente ver o que é que vai dar. 1 menos 2x2 igual a zero, aí a gente vai ter 2x2 igual a 1, certo? Joguei esse aqui lá para o outro lado e inverti a minha igualdade, certo? Então, eu fiquei com x2 igual a 1 meio. Então, o x vai ser mais ou menos 1 sobre raiz de 2, né? Mais ou menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando, o x vai dar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo também. Então, como que é o gráfico de 1 menos 2x ao quadrado? Como que é o gráfico dessa função? Bem, como eu falei, ela é uma parábola que é côncava para baixo, tá? Porque o termo que multiplica a e o x ao quadrado ele vai ser negativo, tá? As raízes são menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Como é que fica o sinal, então? Aqui é negativo, tá certo? Porque está abaixo do eixo x. Aqui é positivo. Deixa eu escrever esse raiz de 2 sobre 2 em cima, porque está atrapalhando, né? Então, aqui é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui é mais raiz de 2 sobre 2. Antes da primeira raiz é negativa, entre as duas é positiva, e depois da segunda raiz é negativa de novo. Então, esse sinal aí é justamente o sinal do y', tá? É justamente o sinal do y' porque a função exponencial que aparece aqui ela é sempre positiva. Beleza? Então, os nossos valores relevantes aí são menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Aí a gente vai ter, antes do menos raiz de 2 sobre 2, a derivada ela é negativa. Aqui no meio ela é positiva. Desse lado de cá ela é negativa de novo. Então, aqui a minha função original, né? Aqui vai ser decrescente, que a derivada é negativa. Aqui ela é crescente, porque a derivada é maior que zero. E aqui ela volta a ser decrescente. Certo? Beleza. Esses dois valores aqui que a gente calculou, mais ou menos raiz de 2 sobre 2, são os termos que zeram a derivada, tá? Tem algum valor em que a derivada ela não existe? Não tem. Então, esses dois aqui são os nossos pontos críticos, tá? Os pontos críticos são menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente pode determinar se eles são máximos ou mínimos locais. O que é que eu posso falar sobre esse aqui? Ó? A derivada mudou de sinal de menos antes para mais depois. Ela era decrescente antes e ela ficou crescente depois. Então, esse aqui é um ponto de quê? De mínimo local. Tá certo? De mínimo local. Da mesma maneira, esse outro aqui é o quê?
a derivada ela era positiva antes e negativa depois. Então, a função ela era crescente antes e decrescente depois. Então, esse aqui, por sua vez, é um ponto de máximo local. Tá certo? Beleza. Agora, vamos para a segunda derivada, né? Vamos olhar para a concavidade da função, onde que vai ser para cima e onde que vai ser para baixo. Beleza, então eu tenho que derivar mais uma vez. De novo, vou utilizar a regra do produto associada, né, com a regra da cadeia. Derivada desse termo aqui, ó, desse primeiro termo, fica o quê? A gente já fez, né? Fica a minha exponencial, de novo, vezes a derivada de quem está lá no expoente, que é menos 2x. Certo? Essa é a derivada do primeiro termo. Eu multiplico pelo segundo termo, que é 1 menos 2x ao quadrado. Agora, mais o primeiro termo, que é a exponencial, vezes a derivada do segundo termo, a derivada desse termo aqui. Quanto que é a minha derivada aqui? A derivada de 1 é 0. A derivada aqui vai dar menos 4x. Então, vezes menos 4x aqui. Vamos organizar? O que é que vai ficar? O que é que dá para a gente colocar em evidência, né? A exponencial mais uma vez, certo? E ela multiplica aí o quê? A gente vai ter menos 2x daqui, vezes esse termo. Então, vai ficar menos 2x vezes 1, é menos 2x, menos 2x vezes menos 2x2, certo? Então, vai ficar mais 4 vezes x ao cubo, certo? Mais 4 vezes o x ao cubo. E aqui eu tenho só menos 4x. Certo? Ficou isso. Agora, vamos dar uma organizada, né? Vai ficar e a menos x ao quadrado vezes o quê? Vezes 4x ao cubo, certo? Vezes menos 2x com menos 4x ficou menos 6x. Agora, a gente pode botar em evidência, por exemplo, a gente pode colocar tipo x em evidência. Na verdade, dá para fazer mais ainda. Dá para colocar em evidência 2 vezes x. Então, fica 2x vezes e a menos x ao quadrado, vezes o que resta lá dentro daqueles parênteses. Lembra que eu coloquei 2x em evidência, tá? Então, aqui vai ficar 2x2. Se eu multiplico esse aqui por esse, volta para esse de cá, menos 3. Certo? Menos 3 para voltar para o menos 6x que tinha aqui. Tá bom, beleza. Agora eu tenho que estudar o sinal dessa função. Mais uma vez, essa parte aqui é sempre positiva. A exponencial é sempre positiva. Aí eu ainda vou ter o sinal do 2 vezes x, tá certo? E o sinal dessa função quadrática aqui. Vamos por partes, né? Vamos começar pela parte mais difícil, que é essa minha função aqui quadrática. Então, vamos ver onde que ela se anula. Se eu tenho 2x2 menos 3 igual a 0, então isso aí vai me dar o quê? 2x2 igual a 3, beleza? Ou seja, x2 vai ser igual a 3 meios. Se eu tiro raiz, aí o x vai ser mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, aí o x vai dar o quê? Vai dar mais ou menos ainda. Em cima eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 2, que dá raiz de 6. E embaixo eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Certo? Então, esses pontos aqui zeram essa minha função quadrática. Aí, como que é o gráfico dela, né? 2x2 menos 3, o gráfico vai ser uma parábola, porque é uma função que é do segundo grau, mas é uma parábola que é côncava para cima, porque esse termo aqui é positivo, né? O termo que multiplica o termo do expoente 2 é positivo. Então, vai ser uma parábola côncava para cima, então vai fazer assim, certo? Aqui vai ser menos raiz de 6 sobre 2, certo? Aqui vai ser mais raiz de 6 sobre 2. E os sinais, como é que ficam? Aqui é mais, aqui no meio é menos, aqui depois é mais de novo. E agora só tem também o sinal de 2 vezes x. Como é que é o sinal disso? Aí agora é uma reta, certo? É uma função que é do primeiro grau. No caso, é uma função linear, né?
a raiz dela é zero, antes da raiz é negativo, depois da raiz vai ser positivo. Maravilha, então vamos analisar aí como é que fica o sinal da segunda derivada, né? A gente vai ter esse 2 vezes x, a gente vai ter a exponencial, que é sempre positiva, a gente vai ter a função quadrática, 2x2 menos 3, e a segunda derivada, certo? Quais os pontos relevantes aí? A gente vai ter menos raiz de 6 sobre 2, a gente vai ter 0, e a gente vai ter raiz de 6 sobre 2. Beleza, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar, tá certo? Então, vamos marcar aí esses valores da gente. Então, bem, 2 vezes x, a gente viu que ela é o quê? Espera aí, deixa eu ajeitar isso aqui, que deu esse probleminha. Pronto, mas vamos ajeitar. 2 vezes x, a gente estudou o sinal ainda agora, né? A gente viu que ela era negativa antes do zero e positiva depois do zero. Então, é menos aqui, mais aqui e mais aqui. A exponencial a gente comentou já, ela é sempre positiva. Exponencial é sempre positiva, tá? Não importa o que tiver lá no expoente, é sempre positiva. Agora, essa função aqui, quadrática, né? Ela é positiva antes desse valor, que é a primeira raiz dela, é negativa entre as raízes e é positiva depois da outra raiz. Vamos ver agora como é que fica o sinal da segunda derivada. Menos com mais dá menos com mais de novo deu menos. Menos com mais deu menos, tá? E menos com menos deu mais. Mais com mais dá mais com menos dá menos. Mais com mais de novo dá mais. Então, aqui ela é côncava para baixo, aqui é côncava para cima, aqui é côncava para baixo de novo, e aqui é côncava novamente para cima. Certo? Maravilha. Então, o que é que eu posso agora afirmar, né? Ó, daqui para cá, o sinal da segunda derivada mudou. A minha concavidade mudou. Daqui para cá, mais uma vez. E daqui para cá, mais uma vez. Então, todo mundo aí vai ser ponto de inflexão. Certo? Todos esses valores aí vão ser pontos de inflexão. Esse é de inflexão, o zero é de inflexão e esse outro aqui também é de inflexão. Tá certo? Agora, vamos ver raízes, né? Para ver raízes aí é fácil, porque a exponencial ela nunca se anula, ela é sempre maior que zero. Certo? Então, para que a função aí da gente, né, o y, ele dê zero, quem tem que ser zero é quem? É esse x aqui, ó. Então, só tem uma raiz, que é x igual a zero. Certo? Então, a gente sabe já daí que o y de zero é zero. Vamos ver outros valores, né? Vamos ver outros valores relevantes. Beleza? Bem, a gente sabe o quê, né? Quando o x for negativo, qual que é o sinal da nossa função, né? Para x menor que zero, a função é sempre negativa, tá? Porque a exponencial é sempre positiva. Se o x for negativo, a função inteira vai ser negativa, certo? Então, vamos escrever isso aqui para isso ajudar a gente na hora de a gente montar o gráfico, certo? O y de x é negativo se x for negativo, certo? E, por outro lado, o y de x vai ser positivo se o x for positivo. Isso aí ajuda a gente a fazer o esboço do gráfico. Vamos finalizar, certo? Nessa parte aqui não é simplesmente a gente montar as raízes, não. É fazer toda a observação que a gente acha que possa ser relevante na hora de a gente montar o gráfico, tá? Se a função vai começar negativa, se ela começa positiva, tá certo? É onde que ela corta o eixo y, que aqui a gente já sabe, né? Porque o zero é uma raiz, certo? Esse tipo de coisa que ajude a gente na hora de a gente montar o gráfico. Vamos ver, então, como é que vai ficar. Eixo x, eixo y. A gente já sabe que o eixo x, né? É uma assíntota horizontal, né, que é a reta y igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa que o eixo x. Tá? Então, o eixo x é uma assíntota horizontal. A função ela inicia negativa, né, porque x é negativo. Né? Na parte em que o x é negativo, o x fica negativo multiplicado pela exponencial aqui, que é sempre positiva. Tá bom? Então, vamos marcar aqui os nossos valores relevantes. Que valores são esses? A gente tem menos raiz de 6 sobre 2, aí menos raiz de 2 sobre 2, tá certo?
Aí a gente vai ter depois mais raiz de 2 sobre 2, além aqui, claro, do zero, né? E mais raiz de 6 sobre 2. Não precisa colocar em escala não, tá? Não se preocupa com isso. Então, menos raiz de 6 sobre 2. Aí aqui a gente vai ter do lado de cá já menos raiz de 2 sobre 2. Aí vai ter aqui a origem. Do lado de cá, mais raiz de 2 sobre 2. Vou desenhar assim já, justamente porque eu sei que nessa parte o meu gráfico vai estar acima do eixo x, né? A função vai ser maior que zero. E, finalmente, aqui é mais raiz de 6 sobre 2. Beleza. Então, vamos fazer o nosso esboço. A função, quando o x tender a menos infinito, ela se aproxima lá do eixo x, né? A gente viu isso antes aqui. Não tem assíntotas verticais. E ela vai ter o quê? Até eu chegar nesse valor aqui, ó, que é o primeiro número relevante, eu estou ainda antes do menos raiz de 2 sobre 2. Então, a função vai ser decrescente e vai ser o quê? Vai ser côncava para baixo. Tá? Então, eu vou ter que fazer assim. Vou vir aqui. Quando chegar aqui, a minha concavidade vai mudar. Entre esse valor e o menos raiz de 2, o menos raiz de 2 sobre 2, a função ainda vai ser decrescente, porque eu ainda estou à esquerda do menos raiz de 2 sobre 2, certo? Mas agora eu estou à direita do menos raiz de 6 sobre 2. Então, agora a função ela é côncava para cima. Então, continua decrescendo, sendo que agora ela decresce côncava para cima. Quando chega aqui eu tenho um ponto de mínimo local. Então, quando ela chegar aqui, a minha reta tangente tem que ser horizontal. Agora, passei do menos raiz de 2 sobre 2. A função agora vai ser uma função crescente, certo? Mas eu ainda estou antes do zero, né? Então, ela ainda vai ser crescente, sendo que côncava para cima. E ela precisa passar aqui na origem, né? Porque o y de zero é zero. Então, ela faz, essencialmente, esse caminho aqui, tá? Ela é crescente e côncava para cima. Quando passa... Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Só cuidado para não apagar os eixos, né? Pronto, consegui não apagar os eixos dessa vez. Vamos ver como é que eu faria isso melhor. Para ficar mais na cara que a função ela é côncava para cima. Assim, por exemplo, tá? Pronto. Ela é crescente e é côncava para cima. Vou para o outro lado agora do zero. Passei do zero, a função agora tem que ser côncava para baixo. Tá? Mas eu ainda estou entre menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2. Então, ela vai ser côncava para baixo e vai ser crescente. Beleza? Então, o meu gráfico vai fazer assim. Quando chegar aqui, reta tangente horizontal. Por quê? Porque é um ponto de máximo local. Certo? Agora, passei do raiz de 2 sobre 2. Eu ainda estou antes do raiz de 6 sobre 2. Né? Então, eu ainda vou ter uma função que vai ser côncava para baixo. Mas, depois do raiz de 2 sobre 2, a função tem que ser o quê? Tem que ser decrescente. Então, ela vai vir agora decrescendo aqui até chegar aqui. Chegando aqui, vai mudar de novo o nosso comportamento. Ela vai continuar sendo decrescente, mas agora vai ser côncava para cima. E vai ter que se aproximar do eixo x aqui, por quê? Porque é uma assíntota horizontal. Então, essencialmente, é esse o nosso gráfico, tá? É esse que é o nosso esboço. Repare que ficou um gráfico que é simétrico, né? O que eu tenho aqui embaixo está rebatido aqui em cima. Essa é outra observação que é interessante de a gente tentar sempre fazer, porque pode ajudar a gente a ver o que é que a gente deve esperar do gráfico, né? Essa função aqui, ela é uma função ímpar. Como que eu sei que ela é uma função ímpar? Porque quando eu mudo o x por menos x, o que é que acontece? A gente fica com menos x vezes e elevado a menos x ao quadrado. Ou seja, ficaria isso aqui. Esse menos daqui, ó, como ele está elevado a 2, eu posso simplesmente me livrar dele. Então, ficou menos x é a menos x2. Isso aqui é menos a minha função original. É menos y de x, né? Isso aqui
é o y de x. Essa é a característica de uma função ímpar. Quando eu mudo o x por menos x, o resultado da função inverte. Beleza? Ele muda de sinal, no caso. Ele muda de sinal. Se quando x for 1, der 10. Quando x for menos 1, vai ser igual a menos 10, por exemplo. E assim por diante. Aí, pronto. Qualquer função que seja ímpar, ela vai ter um gráfico que vai apresentar esse tipo de simetria aqui. Se eu desse um giro de 180 graus nessa figura, essa parte ela iria ficar sobreposta com essa aqui. E essa parte iria ficar sobreposta com essa aqui. Essa simetria a gente fala que é uma simetria em relação à origem, tá certo? Então isso aí ajuda. A gente pode ver, por exemplo, que o valor desse ponto aqui é menos o valor desse ponto de cá. O valor desse ponto aqui é menos o valor desse ponto de cá. Isso pode ajudar a gente na hora de a gente esboçar o gráfico, tá? Então é mais uma informação relevante aí para a gente considerar se a função vai ser par, se vai ser ímpar. Quando que ela seria par? Se na hora que eu substituísse o x por menos x, eu obtivesse o mesmo valor de antes. Nesse caso, ela seria simétrico, né? O gráfico dela seria simétrico ao eixo y. Então, tudo que eu tivesse do lado de cá estaria rebatido igual do lado de cá, certo? Isso aí é só mais uma observação que poderia ajudar a gente. Para finalizar, vamos indicar as coisas que a gente tem aí no gráfico, né? Esse aqui é um ponto de inflexão, certo? É um ponto de inflexão. Esse aqui é o quê? Ele era um ponto de mínimo local, mas no gráfico a gente está vendo que ele é um ponto de mínimo, na verdade, global, né? É um ponto de mínimo absoluto. Analogamente, esse aqui é o quê? Ele era um máximo local, mas a gente está vendo no gráfico que ele é um máximo global, absoluto. Esse aqui é outro ponto de inflexão, tá certo? E ainda tem mais um ponto de inflexão aqui na origem, né? A origem é outro ponto de inflexão. E a última coisa que faltou a gente indicar aí é a assíntota. É que o eixo x, né, que é a reta y igual a zero, ela é uma assíntota horizontal. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.